Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Mário Escoteiro, vice-presidente de gestão de pessoas, assuntos corporativos, comunicação, jurídico e relações laborais da Bimbo. Meu nome é Matthew Schurtz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Muito bem-vindo, Mário. Obrigado, Matt. Eu que agradeço pelo espaço e a oportunidade de estar aqui com você. Mário, conta um pouco para a gente, por exemplo, para começar, o que é a Bimbo, o que faz e como é que você chegou a ter tantos assuntos para cuidar dentro da empresa. Perfeito. Bom, primeiro eu falo um pouquinho do Grupo Bimbo no mundo, né? Tá. Nós somos a maior empresa de panificação no mundo. A empresa começou as suas operações em No mundo? No mundo. A maior operação de panificação do mundo, iniciada em 1945. A nossa primeira operação foi em Santa Maria, nossa primeira fábrica, né? No México. Santa Maria, no Santa México? Maria, no México. Onde fica no México, Santa Maria? Está na região central do México, né? Tive a oportunidade de visitar essa fábrica, por sinal, uma fábrica bastante interessante, e foi a primeira pioneira da companhia. Eu fui criado em San Diego, perto do México. San Diego? Então você conhece bem. Hoje nós estamos compostos no Grupo Bimbo por 227 plantas em todo o mundo, atuamos em 35 países, somos mais de 150 mil colaboradores, e se converte, então, na maior empresa de panificação do mundo, né? Tem um histórico bastante interessante de crescimento em todo o mundo. Como nós estamos no Brasil? No Brasil, a empresa chegou em 2001, em março de 2001, na verdade, porém, a gente já está dentro das famílias brasileiras, das mesas das famílias brasileiras, desde 1900. Nós temos aqui a companhia mais antiga, que é a Prusvita, ela vai fazer 90 anos, no Rio de Janeiro. E nós somos sinônimos de marca, né, de categoria. No Rio e Nordeste, e em São Paulo, com mais de 60 anos, nós temos a Puma, no estado de São Paulo. E em demais estados, nós temos a Puma, que também é sinônimo de marca de categoria. Então, antes, essas empresas já eram de vocês? Ou vocês que lançaram essas marcas? Muito boa pergunta. Não. Na verdade, o Grupo Bimbo chega ao Brasil adquirindo, então, da empresa anterior, as marcas Puma e Prusvita. Nós já tínhamos, então, na empresa anterior, atuação com Prusvita, atuando na região Rio de Janeiro e Nordeste, e em São Paulo e demais estados com a marca Puma. Então chega o Grupo Bimbo, em março de 2001, adquire as operações no Brasil, né, inicialmente, e são marcas, como eu disse, que já estavam na mesa das famílias brasileiras, né, conhecidas pelos nossos consumidores, justamente pela qualidade, pelo diferencial, né, que a empresa tem e atuação. A partir daí, a empresa foi expandida no Brasil, né? Quando eu falo de Brasil, é interessante dar uma fotografia de como nós estamos. No Brasil, nós temos 11 plantas, em 5 estados, mais Distrito Federal, são mais de 5 mil colaboradores, nós temos 19 centros de vendas e a empresa atua em todo o Brasil, seja por distribuição própria ou terceirizada. Então, nós somos a única empresa do segmento nacional que atua em todo o Brasil através da sua distribuição, garantindo que nossos produtos cheguem às mesas das famílias brasileiras. Esse é um dos nossos objetivos. Na verdade, o nosso propósito é nutrir um mundo melhor, através de produtos nutritivos, frescos e deliciosos. E tudo é pão? Não, nós temos um portfólio. Nós temos, importante. Quais são as nossas marcas? No Brasil, nós estamos compostos por pães, bolos e snacks, e são as seguintes marcas: Puma, Prusvita, Artesano, Nutrela, Ana Maria, Crocantíssimo, Pinguines, Rapidez, Tax. Sensacional. Tax, na verdade, é um snack que acaba de chegar desde janeiro desse ano e a gente está divulgando agora no mercado. Sei, perfeito. O Mário, conta para mim, sua carreira toda foi na Bimbo ou não? Não, na verdade, eu tenho a agradecer a todas as empresas pelas quais eu trabalhei. No Grupo Bimbo eu vou completar 22 anos em 2 ciclos, né? E é uma empresa que me proporcionou um desenvolvimento extraordinário. Sou muito grato à companhia e isso faz parte dentro do nosso processo de desenvolvimento de promover o crescimento das pessoas. Então, na verdade, eu já atuava na área de recursos humanos em empresas anteriores, a qual eu tive a oportunidade de ter uma formação bastante interessante e rica do ponto de vista de aprendizado. Então, chego ao Grupo Bimbo no Brasil em 2001. Eu pertencia a uma empresa anterior, fui convidado para seguir no Grupo Bimbo, então de 2001 para cá eu sigo na companhia. Tive a oportunidade de estar à frente da companhia nos primeiros 7 anos e nesse momento eu tive também o privilégio de já fazer parte de aquisições que foram feitas no Brasil, como por exemplo a marca Nutrela,
que é a única marca Clean Label focada realmente em produtos Desculpa, não Clean Label, focada em produtos diferenciados, sempre buscando produtos naturais, sem conservantes. A gente tem aí um trabalho bastante interessante e é pioneiros, inclusive, nesse segmento. Adquirimos essa companhia, fiquei na companhia, na verdade, Nutrela. Nutrela. Já tínhamos a Puma e Plusvita adquiridos. Em maio de 2008, nós adquirimos, então, a Nutrela, que tinha a fábrica em Gravataí, no Sul, e Mogi das Cruzes. Estrategicamente, dentro da proposta da companhia de crescimento, essas fábricas eram bastante interessantes, justamente pela qualidade e diferença dos produtos, que somaria, então, ao nosso objetivo e propósito de nutrir um mundo melhor, né? Sim. Bom, com esse período que eu estive na companhia, eu sempre fui responsável pela área de recursos humanos e vi assumindo outras responsabilidades nesse momento, principalmente no que tange a área de assuntos corporativos ou relações governamentais. Então, eu era a pessoa que falava para a companhia para fora. Bom, tomei a decisão de sair da companhia, entendi que o meu ciclo de 7 anos, do ponto de vista de desenvolvimento e aprendizado, já estava se encerrando e fui para uma outra empresa. E aqui tem uma história interessante, porque no momento que eu saí, 6 meses depois, a empresa me convidou para voltar. E aí eu tive... Eles não viviam sem você. Foi um casamento interessante. Foi um casamento interessante. E eles me convidaram, então, para voltar. Mas eu entendia que os meus compromissos com a empresa que havia me contratado não estavam encerrados e continuei nessa companhia, embora tivesse conversado com eles, que sempre tive muito aberto. Tinha um carinho e tenho emocional e muito forte com a companhia. Bom, então fui para outra empresa, me convidaram, eu disse que não. No segundo ano também, no terceiro para o quarto, falei, agora a gente conversa. Porque tudo que eu tinha como compromisso profissional, do ponto de vista de projetos e entregas, eu já tinha feito. Então, eu não me senti em falta em relação ao meu propósito e em relação à empresa anterior. Volto para a companhia num momento bastante interessante. Então, já que você está falando de carreira, alguns colegas, headhunters e pessoas falam assim, você é responsável por uma região, você é responsável pela América Latina, você vai para o Brasil, assumir uma posição de Brasil? Eu falei, vou. Porque primeiro existe uma questão de coração, né? E eu defini dessa forma. Sim. A empresa do meu coração é o Grupo Bimbo. E segundo, existe uma oportunidade de desafios de crescimento que me atraem. Então, não tenho nenhum problema em ir para uma posição que supostamente parecia menor, mas que do ponto de vista de desafio era muito interessante para mim. Porque naquela época eu já era responsável pela América Latina como vice-presidente da região. Então eu fui para a Bimbo para assumir o Brasil, mas aí dentro de um projeto de crescimento. E aí a gente tinha a primeira inauguração a ser feita, um processo que já vinha andando, que era justamente a inauguração da nossa planta em DF, que foi uma planta criada e desenhada dentro do escopo já da companhia. Porque até aquele momento, em 2012, a companhia vinha comprando novas empresas, mas eram fábricas compradas. Essa fábrica foi idealizada do início ao fim dentro do modelo de boas práticas, dentro do que a empresa esperava. Então, como é diferente? O que vocês melhoraram? Modernização, equipamento, né, capacitação dos nossos colaboradores, olhar para boas práticas de fabricação, porque aí a gente construiu todo dentro dessa premissa, principalmente de qualidade e de inovação, né? Então a gente tinha uma fábrica moderna em 2012, foi inaugurada em fevereiro de 2012 em Brasília, e a gente então começa aí já primeiro com uma nova fábrica. E aí vieram os desafios no sentido de crescimento da organização, de estrutura de pessoas, e a gente vem crescendo de maneira consistente até então. Como eu disse, são mais de 5.000 colaboradores, 11 fábricas, e nesse período eu fui assumindo outras responsabilidades também, o que me desafiava e me fazia ter que buscar aprender, né, estudar e entender essas áreas. Então, a área jurídica foi uma área que veio para a minha gestão, embora eu não seja advogado, eu tenho a experiência da vida, e fui, na verdade, da vida profissional, né? Então, eu tenho hoje a área jurídica sobre a minha responsabilidade, a área de relações sindicais, que é justamente negociações com o sindicato, a área de assuntos governamentais ou corporativos, onde eu interatuo muito com o governo, com as prefeituras, com as associações. Eu sou conselheiro de 2 associações importantes no Brasil, que é a BIA e a BIMAP, onde nós fazemos parte, são associações... Quais são essas associações, para quem não conhece? A Associação Brasileira da Indústria Alimentícia, que é a BIA, né, que atua no segmento de bens de consumo com as empresas, e eu faço parte do conselho dessa associação, onde a gente sempre vai avaliar os interesses do segmento e promover o crescimento desse segmento, e a BIMAP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Massas, Pães e Biscoitos, onde eu também faço parte, né, representando a companhia, e a gente atua também sempre fazendo frentes, olhando para o segmento, né? Então, como exemplo, a gente tem aí situações que o governo vem discutindo como reforma tributária, e a gente sempre, como associação, discute como isso pode impactar, quais os benefícios, quais os cuidados que nós, como conselheiros e associação, temos que ter, pensando nas pequenas, grandes e médias empresas que fazem parte dessas associações. Então, uma oportunidade, e como eu disse, o Grupo Bimbo sempre
promove aos seus colaboradores, não só o Mário, a oportunidade de se desenvolver, né? Então, uma empresa que, se você pensar já com 80 anos a ser completados agora, porque ela foi fundada em 2 de dezembro de 1945, mas que no Brasil ela tem somente 22 anos completados, né? Vai completar 23 no ano que vem. Então, é uma empresa que ainda tem muito por se desenvolver. E nesse processo a gente tem grandes oportunidades para os colaboradores que têm interesse em aprender, enfim, desenvolver novas atividades. A gente é sempre desafiado da companhia. A gente fala que a gente trabalha muito, mas a gente gosta de trabalhar na companhia, porque se trabalha muito, tem por trás muito desenvolvimento, muita oportunidade e desafio, né? O que motiva qualquer profissional. Quando você me pergunta o que faz ter uma carreira onde eu olho e vejo um aprendizado contínuo, é justamente esse desafio. O que hoje me motiva na companhia é o desafio e a oportunidade de crescer, né? Quando eu olho, quando eu volto, e meus colegas comentando, eu vejo que hoje eu cresci muito mais, porque hoje eu não sou uma pessoa só de gestão de pessoas. Eu sou uma pessoa que tem a gestão sobre a área de gestão de pessoas, que é a essência da minha formação, até porque eu sou psicólogo e tenho algumas especializações nessa área, mas também onde eu trabalho com jurídico, com relações laborais, com relações sindicais, com assuntos governamentais e com a área jurídica. Então eu tenho uma visão muito macro da minha atividade na companhia. E a companhia me permitiu essa oportunidade, né? Então eu sou grato e vejo que a minha decisão lá atrás de mudar foi muito assertiva, porque hoje eu me vejo muito mais bem preparado. Claro, a minha premissa é contínuo estudo. Eu tenho que estar estudando e tenho que estar me atualizando. Mas como eu faço isso? Com uma equipe extraordinária que eu tenho. Eu tenho pessoas que me assessoram nesse processo, eu não faço nada sozinho, e cada um é muito competente naquilo que faz. E eu aprendo sempre com eles, na medida em que estou interagindo com os especialistas, mas com uma visão talvez de gestão. E eu sempre falo, a gente está um pouco à frente pela experiência, não que eu saiba mais do que qualquer especialista. E às vezes eu posso somar essa condição do conhecimento deles com a minha experiência e dar um resultado interessante para a companhia. Mas que fascinante, Mário. Então você é psicólogo de formação. Psicólogo de formação, exatamente. Você entrou na área de relações, de gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Desde o início eu tive a felicidade de já começar a fazer... De recursos humanos. Já começar a fazer a faculdade e trabalhar na área de recursos humanos. Sim. Então, quando eu terminei minha faculdade, eu já tinha quase 8 anos de experiência em recursos humanos. Então, isso foi um grande aliado e um facilitador nesse processo. Então, a minha formação é em psicologia, depois eu me especializei em RH pela USP, fiz MBA internacional e fiz várias especializações das áreas das quais eu tenho gestão. Então, se você me pergunta, eu tenho comunicação estratégica pela SPM, que eu fiz uma especialização. Opa, a gente gosta disso. Eu tenho algumas especializações em outras universidades também, onde a minha formação foi se somando nesse conhecimento à minha formação para eu poder, de alguma forma, entregar um melhor resultado. Eu costumo dizer que a gente não é perfeito, mas eu busco entregar e estimular a minha equipe para que a cada dia a gente entregue o nosso melhor. Esse é o nosso objetivo. E dentro do propósito da companhia de nutrir um mundo melhor, a gente começa com as pessoas, né? Então, se eu preparo bem as pessoas, se eu desenvolvo as pessoas, certamente eu tenho uma organização melhor que vai cumprir com o seu propósito. O Mário, a gente sente realmente bastante carinho seu pela empresa, pela Bimbo e tal. Sim. Isso tem a ver com a origem mexicana? A cultura mexicana da empresa é diferente da brasileira? Como são? E se sente isso? Excelente pergunta. Eu tive a felicidade de trabalhar em empresas americanas, em empresas europeias extraordinárias que foram a base da minha formação. Uhum. Eu tenho que ser sincero para você que quando chegou a empresa mexicana, eu fiquei reticente. Falei, empresa mexicana? Eu fiquei reticente e eu estava fazendo um movimento para o mercado e eu tinha, inclusive, uma proposta já para sair da companhia. Uhum. Mas aconteceu uma coisa que eu acho muito importante compartilhar. No momento em que eu comunico a minha saída, depois de todo um processo de due diligência, de acompanhar o processo de compra no Brasil, o presidente que estava assumindo a companhia naquele momento, ele me convida para um bate-papo. Uhum. E ele vai até a minha sala e ele fala, gostaria de conversar com você, soube da sua saída, mas você não me conhece, eu não te conheço, mas acho que seria muito interessante você me dar a oportunidade de trabalhar com você. E eu queria saber se você aceita trabalhar comigo, mesmo tendo uma proposta. Eu não vou poder te cobrir a proposta, eu posso melhorar a tua situação, mas eu queria saber se você tem interesse em continuar, porque eu ouvi falar muito bem de você. Nesse momento, olhando para a pessoa, eu falei, poxa, se o presidente se dispõe a vir à minha sala, a falar que ele quer que eu siga na equipe dele, que eu me permita conhecê-lo, na hora, foi coisa de segundo, eu falei assim, tenho a resposta. Ele falou, não, pensa, você não quer conversar com a família, pensar? E eu falei, não, eu entendo que o que aconteceu aqui para mim é diferenciado, então eu aceito trabalhar com você. E aí esse presidente fez uma coisa que também me tocou, porque eu acredito muito nas pessoas. Ele falou, então me dê um abraço e seja bem-vindo à minha equipe. E ele me deu um abraço, falou, seja bem-vindo à minha equipe.
para mim tinha algo muito diferente ali naquela pessoa, mas na cultura da companhia. Por quê? Porque ele estava olhando para a pessoa naquele momento. Né? E eu, como um gestor dessa área, responsável por assegurar na companhia que as pessoas se sintam acolhidas, que elas se sintam bem, que elas se sintam responsabilizadas, empoderadas, falei, aqui tem coisa boa. E foi a minha decisão de ficar, foi a mais assertiva na minha carreira profissional. Por quê? Respondendo diretamente à sua pergunta, claro que a gente tem muita semelhança entre as culturas. Né? O latino, ele tem essa coisa um pouco mais calorosa, mas o Grupo Bimbo, ele é diferencial. A gente costuma brincar que quando você começa a trabalhar no Grupo Bimbo, a gente não sabe o que acontece, a gente brinca que algum bichinho nos pica, porque é uma coisa apaixonante. Quando você fala de carinho, é verdade. Minha esposa costuma dizer que quando eu falo da empresa, meus olhos brilham, né? E ela fala assim, você realmente gosta do que você faz, você realmente gosta da companhia. Porque a gente tem, embora sejamos a maior empresa de planificação do mundo, como eu já relatei, é uma empresa que mantém a sua essência familiar. O dono da companhia, quando nos visita, ele me chama pelo nome. E não só a mim, a toda a diretoria e a grande parte dos nossos gerentes. Ele tem uma memória extraordinária. E eu já tive a oportunidade de, em outros países, estar com ele, e assim ele age com todas as pessoas. Então, embora seja uma companhia que eu diria que ela é benchmark em muitas práticas para o mundo, é uma companhia que preserva essa condição familiar de respeito, de olhar para o outro como o outro, verdadeiramente olhar para a pessoa. Então, isso me encanta, dentro da área de gestão de pessoas. Né? Sim. Deixa eu te perguntar da Nutrela, rapidinho. Sim. Nutrela é uma marca diferenciada, por quê? E isso é tendência? Legal, boa pergunta. Sim, é uma marca diferenciada, como eu disse, nós somos pioneiros no segmento Clean Label, é a única no mercado brasileiro. Como chama? Clean Label. Clean Label. Basicamente, o que significa isso? A nossa empresa, primeiro são produtos, todos os produtos utilizados são produtos conhecidos pelo público, produtos naturais. A gente não tem, e trabalha fortemente as nossas embalagens, não tem componentes químicos, artificiais, tinta nas embalagens, os nossos produtos são naturais e é um produto diferenciado. E ele vai para um público que busca esse produto com saudabilidade, né? Esse é o foco. Né? E é mais caro? É claro que ele tem um preço diferenciado em função do que ele oferece. Né? Tá. São grãos, são produtos realmente diferenciados, que para dietas nutricionais são recomendados, mas e tem um portfólio bastante interessante na marca, né? De pães, várias opções. Então ele se converte num grande produto, além da qualidade. A gente está sempre buscando, dentro do nosso propósito como companhia, de nutrir um mundo melhor, de inovar, né? De entender o que o nosso consumidor espera, o que ele quer, e se antecipar a isso. E de que forma que a gente faz isso? Através de pesquisas constantes, né, com os nossos consumidores, através do nosso Instituto de Inovação. Nós temos no Brasil um Instituto de Inovação, onde a gente desenvolve produtos a partir dos inputs dos nossos consumidores para atender às necessidades. Fica isso? Na Raposo Tavares, né? No quilômetro 17,5, na rua Érico Veríssimo, nós temos uma planta, nós temos ali uma planta que é a maior planta do Brasil, que a gente chama de a grande padaria do Brasil. Né? Nós temos, então, um instituto de inovação focado em pesquisa, em desenvolvimento de novos produtos, e nós temos o nosso administrativo, nosso corporativo está ali, né? Tá. Onde a gente está instalado. E nesse espaço, nesse instituto... Quem não sabe, Raposo Tavares é em São Paulo. Em São Paulo, que não 17,5 da Raposo Tavares. Exatamente, isso mesmo, né? Sabe muito bem. Exatamente. E ali a gente tem todo o processo de pesquisa acontecendo, focado nos resultados das pesquisas com os nossos consumidores. A gente quer sempre entregar um produto diferenciado e se antecipando às necessidades. Então é constante. Nós temos como propósito, né, eu já disse, Nutrir um Mundo Melhor, dentro desse processo de pesquisa, de inovação e de qualidade diferenciada, e o produto Nutrela ele oferece essa saudabilidade e essa opção ao consumidor. Assim como outras marcas que a gente tem, que oferecem para o consumidor a melhor opção, né, um produto saudável, macio, com frescor. Tem um tema interessante. O nosso produto, a gente trabalha sempre focado em assegurar, né, que em 3 dias, desde o processo produtivo até a chegada na mesa do consumidor, esse produto esteja lá. Então, a gente tem todo um trabalho de logística que a gente faz para assegurar que em 3 dias, do início da produção ao 3º dia final, esse produto esteja na casa das famílias brasileiras. Na casa, ele passa pelo supermercado. Passa pelo supermercado, exatamente, mas ele vai ter o frescor, a qualidade, a frescura do nosso produto. Então, a gente trabalha fortemente. E como que se faz isso? Qual é o segredo disso? A gente tem o Grupo Bimbo, não é diferente no Brasil, a gente está falando de uma empresa experta em logística, né, para assegurar que a gente consiga chegar aos nossos consumidores. É um desafio difícil. É um desafio, ainda mais pensando
no Brasil e nas questões de transporte, né? E trânsito e etc. Mas a gente tenta fazer tentativamente e diariamente a gente vai buscando ser mais assertivo, que passa desde um processo de roteirização, onde você adequa a rotina desse motorista, desse vendedor, o roteiro dele, para que ele consiga atender os clientes mais próximos da onde ele está, com mais facilidade. Então, a gente tem uma série de estratégias que estão por trás dessa logística que é benchmark para o mundo, para assegurar que o nosso produto chegue com frescor na casa do consumidor, nos nossos clientes e nos nossos consumidores, né? E a gente trabalha muito a logística reversa. O que é isso, né? A gente tem os nossos produtos, as nossas embalagens são 100% recicláveis, né? Olha só. E a gente, ou seja, você olhando para a sustentabilidade, olhando para o meio ambiente... Como se recicla as embalagens? Então, a gente tem 100% das nossas embalagens são recicláveis, a gente trabalha fortemente com a logística reversa, onde esse produto ele também contribui para a economia circular, para as populações onde a gente está inserido. Isso é uma coisa importante, né? A empresa tem um olhar de sustentabilidade, onde a gente precisa contribuir para esse meio ambiente onde a gente está inserido. Como a gente cuida do meio ambiente, que na verdade nos provém de matéria-prima, de produto, para a gente chegar ao nosso produto final. Porque se nós não cuidarmos do meio ambiente, amanhã não tem farinha para produzir pão. Então a gente tem que ter esse olhar, né, de como a gente contribui para esse processo. Então eu vou dar um exemplo que a gente fez agora em 2024. A gente lançou o que a gente chama de cesto verde, né? É onde basicamente a gente tem um cesto que ele tem menos produtos plásticos. O que é o cesto? Sustentável. Cestos são onde nós colocamos todos os nossos... Por exemplo, quando sai um produto da fábrica, ele sai no cesto, os pães ou os bolos, eles saem num cesto plástico que depois vai para o supermercado para a entrega desses produtos. Então, o que nós desenvolvemos? Agora em 24 a gente implementou um projeto, a gente chama de cesto verde, onde o nosso cesto tem menos plástico, portanto ele é menos agressivo à natureza, ele contribui com a redução de carbono. Então, a gente também tem soluções inteligentes para ser uma empresa mais sustentável e contribuir com esse nutrir um mundo melhor. Nutrir um mundo melhor significa nutrir pessoas, nutrir a natureza. Aliás, a gente tem 3 pilares. A gente fala feitos para você, dentro da sustentabilidade, feitos para a sua vida e feitos para a natureza. E para cada um desses pilares, a gente tem ações que a gente desenvolve para que a gente contribua. E quando a gente fala de natureza, como a gente pode contribuir para a natureza, sendo uma companhia sustentável e que contribui para a regeneração do meio ambiente. Então, o cesto verde é uma delas. E também contribui para a economia circular. Quando eu falo de economia circular, a gente tem os nossos uniformes, por exemplo, na área de vendas. Então, a gente utiliza a reciclagem desses uniformes, contribuindo para as comunidades onde a gente está inserido. Isso vira recurso e trabalho e resultado efetivamente. Então, a empresa tem esse olhar sempre de como a gente contribui e colabora para as comunidades onde a gente está inserido. Um outro tema interessante, falando do ponto de vista social, né? Nós temos o programa Bom Vizinho, que é um programa que a gente tem desde 2012, onde o objetivo dele é um objetivo social. E é onde nós temos as nossas fábricas inseridas, os nossos centros de vendas, nós desenvolvemos ações com a comunidade em prol de beneficiar essas regiões onde a gente está inserido, essas comunidades, que são projetos do ponto de vista educacional, do ponto de vista social, do ponto de vista sustentável, né? Então, em 12 anos de existência, a gente já entregou mais de 586 projetos, a gente já beneficiou inúmeras famílias que estão ao redor das plantas ou centros de vendas onde nós temos as nossas operações. E são projetos bonitos, por exemplo, projetos que reformulam uma praça para que aquela comunidade possa ter oportunidade de, por exemplo, ter academias em praças, em ar livre. Então a gente faz todo o processo. A gente tem projetos focados para o desenvolvimento de crianças, para o desenvolvimento de adolescentes nas comunidades. A gente teve recentemente um projeto numa escola que a gente acabou de... Aliás, esse ano a gente já entregou vários e tem mais alguns para entregar. A gente fez um projeto onde a gente fez uma quadra poliesportiva para as crianças na escola, a gente reformulou a biblioteca da escola e entregamos para essas crianças um espaço de lazer e um espaço para leitura. Remodelamos a escola, né? E a gente faz inclusão digital, também a gente reformula e contribui com computadores para que a escola possa ter esse processo e vários projetos nessa ordem visando contribuir para a comunidade, melhorar as condições da comunidade, mas principalmente das pessoas que estão inseridas ali. Sem falar que a gente sempre busca contratar pessoas da comunidade, dando oportunidade para o crescimento dessas pessoas do ponto de vista intelectual, profissional, desenvolvimento e também financeiro, né? Então a empresa tem um conjunto de ações que nos faz ser uma empresa bastante admirada pelas comunidades que a gente está atuando e pelos nossos consumidores por conta de ações de sustentabilidade, ações sociais. Tem uma ação muito bonita que aconteceu no final de semana passada, não sei quanto vocês puderam ver, que é a nossa Global Race, né? Nós temos uma corrida que acontece mundialmente no mesmo dia,
em todas as 35 fábricas no mundo, e ali você tem um objetivo social por trás dessa corrida, né? Que é justamente para cada inscrição a empresa fornece... Corrida de rua. Corrida de rua, ela acontece mundialmente no mesmo dia, no mesmo horário, em todos os lugares onde nós temos as nossas plantas. Nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas envolvidas nesse processo, e a gente tem como o propósito social você promover, primeiro, uma corrida familiar, que as pessoas participem e está aberta ao público, então normalmente ela tem um componente muito familiar, embora a gente tenha pessoas participando no mundo inteiro, e no Brasil não foi diferente, nós tivemos 7.500 pessoas inscritas, corremos na USP, então você promove isso. E para cada inscrição a empresa fornece 20 fatias de pão, e depois são doados para uma instituição esses pães, né? Ou seja, também tem um cunho social de colaboração e de ajuda. Então é uma empresa muito preocupada com os aspectos sociais, de sustentabilidade, de desenvolvimento das pessoas, e isso me encanta. Por isso, é esse carinho que você falou, né? Eu me sinto feliz de estar numa empresa que olha para o todo. Claro, a empresa, como qualquer outra empresa, precisa ter rentabilidade para poder seguir adiante, mas é uma empresa que olha para as pessoas, que olha para a comunidade, que olha para o meio ambiente de uma maneira bastante integrada, faz parte da sua estratégia enquanto crescimento. Mário, muito obrigado, foi fascinante esse passeio pela cultura e valores da Bimbo, e espero que possa voltar e nos atualizar no ano que vem. Tá? Com certeza, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado.